meus amigos de negócios, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o Amigo Cast, o podcast do Amigo de Negócios. Hoje com um convidado mais do que especial, direto do estado de Massachusetts. É isso mesmo? Correto, obrigado. Dos Estados Unidos, meu querido amigo mesmo de muitos anos. É amigo de negócio, é amigo de adolescência, é amigo de colégio, é amigo pra vida toda. Romulo, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Entendeu? É uma viagem muito longa, muito corrida para estar aqui, mas a gente programamos para estar aqui no teu estúdio, conhecer essa maravilha que você fez aqui pra gente, e vai ser um prazer conversar com você sobre os negócios. O mais legal do Romulo é que ele já tem um pouquinho de sotaque americano, apesar de ter morado muitos anos no Brasil, né? E por mais que nasceu aqui, ele já tem um pouquinho de sotaque. Ele vai contar um pouquinho pra mim aqui da história dele, e daí eu já vou ter que responder essa pergunta aí. Romulo, como que se deu essa sua história de caminhada para ir para os Estados Unidos? Então, tudo começou há 18 anos atrás, né? Quando eu fui fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, num programa, né, como as agências de viagens, né, que fazem, agências de intercâmbio. Uhum. E aí fui para lá, para os Estados Unidos, numa cidadezinha também no interior de Kansas, e tínhamos um contrato lá, o contrato acabou, e aí eu resolvi ficar. Aí liguei para uma amiga minha, de Massachusetts, ela falou, não, vem para cá que eu te ajudo você a ficar aqui. E aí foi, ela me ajudou, né, fiquei com ela 15 dias, ela me arrumou um emprego. Aí eu vi que existia, né, uma comunidade brasileira ali, né, em Massachusetts, porque onde eu estava não havia nenhum brasileiro. Aí eu falei, ok, se essas pessoas estão aqui, acho que eu também posso ficar mais um pouquinho. E aí foi se prolongando, 6 meses, 1 ano. Aí o meu irmão também veio para fazer intercâmbio, né? Foi para fazer intercâmbio. E daí ficou mais fácil, né? Junto com o irmão, sim. Aí a coisa deslanchou. E daí eu pensei, não, vou ficar mais alguns anos. Aí logo em seguida eu conheci a minha esposa, a gente namorou, casou, e daí minha vida ficou por lá. Que legal, que legal. Então, antes de falar da esposa, que eu quero também entender um pouco da sua história, eu queria que você contasse a sua história. Você é de onde? Você é de Curitiba mesmo? Você é do Paraná? Da onde que é? Como que aconteceu a sua história familiar? Então, eu nasci em Londrina, né, no interior do Paraná. Tive uma pequena passada por Londrina, por Curitiba quando tinha 5 anos. Fiquei 1 ano aqui apenas com a família. Aí voltamos para Londrina, ficamos lá até os 17 anos. Aí quando eu voltei para Curitiba, quando eu te encontrei, né, no Guimarães. E aí fiz contabilidade no 2º grau, aí fiz federal, né, fiz estatística na federal, até o ponto de ir para os Estados Unidos. E daí quando eu fui para os Estados Unidos, aí é a história, né, americana. Que legal, que legal. Romulo, você falou da sua esposa, né? Ela é americana, vocês se conheceram lá, como que foi essa história? Então, ela é portuguesa, né? Ela nasceu em Portugal e foi para os Estados Unidos quando ela tinha 5 anos de idade. E interessante, onde que eu estava morando, a comunidade brasileira e portuguesa é muito grande. Os portugueses chegaram primeiro, né, na década de 60, 70, 80, e os brasileiros chegaram depois, né, na década de 90, 2000. E daí, né, a mesma língua, né, um ajudando o outro ali, né, com o inglês, e um trabalhando com o outro. Então era muito simples, né? Muito fácil encontrar uma portuguesa ali, né? Para namorar. Eu já namorei americanas, né? Mas daí eu encontrei ela num site de relacionamento, né? Da época, acho que nem existe hoje. E daí manda aquela piscadinha para lá, para cá. A gente se encontrou. E engraçado que a gente estava se comunicando, né, em inglês. E eu vi que o sobrenome dela era português, né? Mas como eu sabia que tinha muitos portugueses, filhos de portugueses que não falavam inglês, não falavam português. Eu perguntei, você é português? Sim, mas tudo em inglês. Aí, tudo em inglês. E ficou nessa. Aí perdemos contato, depois de 2 meses ela mandou uma mensagem de novo pra mim, né? Oi, tudo bem? Eu falei, então vamos nos encontrar hoje, né? Primeiro encontro, primeiro date, né? First date. Aí a gente se encontrou, e daí no first date ela falou que ela falava português, né? Aí que eu me apaixonei, né? Perfeito, né? Porque eu já imaginava, né? Como que era um relacionamento com a americana sem ela falar português. Como que ela se comunicar com a minha família, né? Com meus amigos, ou vindo pro Brasil. É difícil, eu tenho amigos assim, né? E é complicado. E nessa questão era maravilhoso, né? Então eu conheci ela em dia 12 de outubro de 2007. Em novembro a gente estava tendo jantar, né, de ação de graça na casa dela. Então foi assim, uma coisa super rápida, né? Conheci a mãe dela assim logo em seguida.
E depois de 1 ano e meio a gente casou. Que legal. Tá casado até hoje, 13 anos. 13 anos, que beleza. Você já conheceu a terrinha dela, Lusitana? Sim. Qual que cidade que ela, você sabe? Ela é de Figueira da Foz. Ai, que legal. Nós estamos indo para lá agora mês que vem. Que bacana, julho. Em julho. Que legal. Rômulo, a gente vai entrar aqui, como o nome já diz, amigo de negócios, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão negócios nos Estados Unidos. Contar umas curiosidades, falar o que tem parecido, o que não tem aqui com o Brasil, como funciona toda a questão econômica também. Tá preparado? Sim, manda brasa. Lá. Então, primeira coisa, eu queria saber como funciona a tua relação com os negócios nos Estados Unidos. O que você faz, o que você gosta, como foi a sua caminhada aí? Então, eu trabalhei com construção minha vida toda nos Estados Unidos, mas devido a um problema na coluna eu parei de trabalhar com construção. Mas sempre estive envolvido no mercado imobiliário. Eu já tinha um apartamento, um prédio de 4 apartamentos por 13 anos. Vendi agora, inclusive, esse mês passado, aproveitando a alta do mercado. Sim. E sempre gostei disso. E daí, quando eu tive que encerrar minha carreira com drywall, eu pensei, não, vou continuar nesse ramo de real estate, né? Do mercado imobiliário, de comprar casas, vender. E aí tem várias estratégias para isso acontecer, né? No mercado imobiliário. E aí escolhi uma estratégia, né? Do tax deed, que nós vamos falar sobre ela. E tô firme nela aí há um ano e pouquinho já. E com várias histórias de sucesso e participando, né, de eventos, de leilões, super bacana. Excelente. Esse vai ser o grande assunto do nosso bate-papo de hoje, mas eu ainda vou explorar um pouquinho a questão de você contextualizar a questão americana. Como funciona? Hoje eu sei que a inflação aumentou um pouquinho nos Estados Unidos, né? Como está essa questão inflacionária pós-Covid, com a guerra? A economia dos Estados Unidos, como que está? Então, ela está bem conturbada, bem imprevisível, né? O mercado imobiliário, você vê notícias diárias, né, que vai dar uma reajustada. Ela não vai quebrar como aconteceu em 2008, porque o cenário é diferente, mesmo tendo a guerra aqui, mas ela vai dar uma reajustada, porque ela está muito alto, né? As pessoas não têm casa no mercado e as casas que têm para vender, eles estão pagando mais do que vale, porque as pessoas precisam comprar casa para aproveitar a taxa de juros que estava baixa. Só que agora as estatísticas já mostram que a taxa de juros está se elevando e as casas já estão equiparando com a quantidade de procura. Então essa balança está entrando nos eixos, né? Tá se balanceando. E quando isso acontecer, vai diminuir a procura e automaticamente vai diminuir os preços da casa. Então não vai quebrar, mas vai diminuir isso a gente espera também, né? Sim. Vai diminuir aí o valor do mercado atual. Entendi. Então, pode acontecer isso nesse ano ou pro ano que vem? Pro ano que vem, né? Nos próximos tempos. Então a questão inflacionária, o controle é mais ou menos muito parecido aqui no Brasil. Mas a questão assim, de compra, poder aquisitivo nos Estados Unidos, com essa inflação deu uma baixa com essa pandemia? Ou os Estados Unidos sempre tem um engate legal com relação à economia, as pessoas têm um pouquinho mais de fôlego? Então, isso aí é interessante, porque lógico que os Estados Unidos é um país, não que seja rico, né, mas mais rico que o Brasil, mas ele gera muita dívida interna também, né? Com o Covid, com esses auxílios do governo, a dívida interna deles aumentou muito, né? Acho que eu tinha dados assim, acho que de 27 trilhões para 30 trilhões, algo assim. E a vida deles, né, do americano normal, lógico que piorou, né, porque as coisas subiram, tudo subiu, o combustível subiu também, o mercado subiu, você percebe, né, na prateleira, igual aqui no Brasil, só que o auxílio do governo é um pouco melhor do que aqui. Então eles conseguem se sobressair melhor. O auxílio-desemprego também é estendido, né? É diferente daqui, né? É estendido para 6 meses, é estendido para 1 ano. Então a pessoa às vezes até prefere ficar no seguro-desemprego do que trabalhar. Então teve uma falta de mão de obra, né? Uma falta de pessoas para trabalhar muito grande durante o período do Covid, por vários motivos, né? Por medo de pegar o Covid e também por ele ganhar mais dinheiro, estar em casa do que estar trabalhando. Lógico que isso varia de estado para estado, né? Mas quando isso na época do Trump ainda, ele deu um auxílio né, do Covid, foi de $600 para todo mundo por semana. Então isso era muito dinheiro para alguns estados mais pobres. E para os outros estados mais ricos era uma renda, né, razoável, que dava para se manter. Então isso aí prejudicou bastante, principalmente os estados mais pobres, porque as pessoas
Imagina, você ganha 300, 400 dólares por semana trabalhando e você está em casa ganhando 600, né? Então você não vai querer voltar a trabalhar. Produzir para quê, né? Então deu uma estagnada nessa época. Aí também o Covid piorou, né? Mudança de governo e foi assim, foi um desastre, né? Mas, né, eu acredito que eles estão fazendo o que eles podem lá, mas sempre tem pontos positivos e negativos, né? Sim. O Covid trabalhou para todo lado. Exatamente. Falando que você falou várias vezes de estados, a questão econômica também varia de estado para estado? Um tem salário mínimo de o outro é diferente? Como funciona essa questão? Exatamente. Os Estados Unidos é muito interessante, eu até tenho que me informar melhor sobre isso de cada estado. Mas cada estado é independente, cada estado tem sua lei, né? Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem, tem estado que tem porte de armas, você não tem. Se você tem arma em um estado, você não pode ir para o outro, desde que não, né, se tiver um conflito, né? Eles têm a harmonização entre eles. E salário mínimo também é a mesma coisa. Tem estado que é 9 dólares o salário mínimo, tem estado que é 14 dólares o salário mínimo. E isso gera muito conflito, porque se o estado é vizinho um do outro, isso acontece aqui, né? Eu sou de Massachusetts e Rhode Island. Quem mora em Rhode Island, ele trabalha em Massachusetts, ele ganha, né, 30% mais. Então ele não vai trabalhar no estado dele. Então isso atrapalha o mercado de trabalho do estado mais pobre. Então é estranho, é meio complicado isso, mas é que funciona. Plano de saúde é a mesma coisa, tem estado que é melhor com auxílio de saúde do que outros. E aí vai, né? Porque cada estado tem a sua regra. Né? Bacana. Rômulo, falando agora no mundo dos negócios imobiliários, você falou que trabalha bastante com real estate. Sim. Explica um pouquinho o que seria isso, porque o brasileiro não conhece muito nesse mercado, né? O mercado de trabalhar com imóveis é o compra e venda e ponto final aqui. Tem uma dinâmica um pouco mais interessante quando você fala de real estate, né? Como funciona? Sim. Se vocês forem procurar, né, as estratégias de real estate nos Estados Unidos são várias. Aqui eu faço apenas uma de inúmeras, né? Eu posso listar aqui para vocês algumas que pode ser... você pode comprar uma casa... Lógico também, né? Temos que levar em consideração a taxa de juros e a confiança do mercado dos Estados Unidos, né? Com certeza não vai conseguir aplicar as mesmas estratégias aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos tem estratégias que você compra uma casa para alugar sem dinheiro, né, de entrada. Eu vou tentar procurar os nomes em português e inglês aqui para... Fica tranquilo, a gente vai se ajudando. Sem dar dinheiro de entrada, e você consegue comprar aquela casa sem dar dinheiro de entrada, a pessoa paga o aluguel e sobra um dinheiro para você pagar a prestação ainda. Então, o chamado equity, né, que você sabe, o cash, você gera aquela diferença, você gera um cash flow naquele empreendimento que você tem. Então, se você, né, vamos usar números aqui, se você compra um imóvel lá de 100 mil dólares e você e aluga ele por $1.000 por mês, você tem uma parcela que você paga para o banco, $700 por mês. Então você tem uma diferença de 300. Então esses 300 você vai, né, colocar no teu bolso, numa poupança, para caso eventualmente você tiver que arrumar um apartamento, a casa, ou você fica com o lucro daquele valor. E eventualmente daqui 5, 10 anos vai valorizar, então você vai retirar mais dinheiro daquele valor. Então, imagina, você fez um apartamento ou uma casa, você ganha $300 por mês, $300 por mês. Se você fizer isso em 10, se você fizer isso em 20. Então tem pessoas que fazem isso, é uma estratégia. Tem pessoas que têm outras estratégias, como wholesale. O próprio wholesale tem várias estratégias dentro deles. Mas o wholesale é você adquire uma propriedade junto com um comprador, junto com o vendedor, você assina um contrato com ele que ele te permite você repassar aquele contrato para outra pessoa. Por que isso existe? Porque a pessoa final, ele não está interessado em procurar aquelas propriedades, porque aquelas propriedades são difíceis de achar. Tem que ficar procurando, tem que fazer ligações, né? Tem estratégias de como procurar aquilo. Então, os compradores finais que vão arrumar aquela casa para vender com valor de lucro, ele vai comprar aquela casa da mão do wholesaler, que ele tem um contrato com o vendedor. Isso é totalmente legal nos Estados Unidos. Agora, as regras estão querendo mudar isso, porque esse wholesaler não é uma pessoa licenciada. E daí os realtors, né, os corretores de imóveis lá dos Estados Unidos estão
né, com aquela briga, falando, ó, eles estão fazendo o nosso trabalho. Fazendo o nosso trabalho e ganhando em cima sem ter a sem licença. ter licença. Só que, se a gente for, né, entrar nesse tema, as propriedades que o wholesaler pega não são, na maioria das vezes, não são propriedades que o realtor ia pegar para trabalhar, porque são em condições assim precárias. Mais precárias. Uhum. E daí, o realtor não pode vender essa propriedade para um cliente final, porque no banco não vai financiar. Então, teria que ser um investidor. Então, o wholesaler pega essas propriedades de uma pessoa, passa para o investidor, paga em dinheiro, aquele investidor vai reformar, vai arrumar e vai vender para um banco, né, financiar para um cliente normal. Então, essa estratégia existe. Só que ela está bem popular agora, né, porque é uma maneira de você levantar um dinheiro rápido, né, porque se você tiver tempo para procurar essas propriedades, né, porque são propriedades assim, que você pode procurar na internet, você pode procurar dirigindo uma rua e ver uma casa mais ou menos abandonada, você bate na porta, você quer vender a tua casa? Eu compro, eu dou tanto. E na maioria dessas vezes, essas casas já estão pagas. O dono já é uma pessoa de mais idade, quer aposentar, quer ir para um apartamento, ele não tem mais tempo para ficar pintando, cuidando da propriedade. Aí ele troca o equity dele pelo tempo, né? Pelo dinheiro que ele vai dar para outra pessoa. Então, a minha propriedade vale 100, mas eu queria 50 na propriedade, mas eu vou gastar mais 30 para arrumar, ficaria um custo de 80. Então, mas esse custo de 80 para o wholesaler pegar é muito caro. Ele teria que pegar abaixo disso para repassar para o vendedor, o comprador dele final, né? Porque o comprador dele final que tem que ganhar dinheiro também. Sim. Então, é uma estratégia legal, onde todo mundo ganha, porque o wholesaler vai ajudar o proprietário a desfazer da casa. O wholesaler vai ganhar a taxa dele, vai passar para o investidor final ali, quem vai arrumar a casa, e aquele investidor final que investiu o dinheiro vai ganhar o dinheiro dele quando ele vender a casa para o consumidor final. Isso é reciclagem da casa, né? Sim. Agora, você pode fazer isso diretamente, sem excluir um wholesaler. Pode fazer também, né? Mas o wholesaler tem um papel fundamental. Eu utilizo wholesalers também nas minhas dispositions, nas minhas vendas das minhas casas, porque quando, né, eu vou entrar nesse detalhe aí, porque eles são pessoas assim fundamentais que conhecem várias pessoas locais. E como eu trabalho, né, nível nacional, então eu não tenho contato com todo mundo. Eventualmente você vai conhecendo, né, mas não a esse ponto, assim, principalmente quando você está descobrindo, né, mercados novos. Entendi. Inúmeros formas de fazer o real estate. A questão de fundo, aqui no Brasil está muito em voga o fundo de investimento. As pessoas compraram um título para que outras pessoas façam esses empreendimentos acontecerem. No mais grosso modo, quando uma pessoa física está injetando dinheiro, entregando dinheiro para ti, para você fazer esse caminho, é muito similar também, né? Também, é o que nós fazemos também. Né? Entrando agora na parte do que eu faço, eu compro propriedades, né? Que é uma outra estratégia do real estate também. Eu compro propriedades que vêm de leilão, mas não é um leilão de banco, quando a pessoa deixa de pagar a prestação da casa. Eu compro em leilões de cidades, né? De estados. Do governo, que a pessoa não paga o IPTU. Entendeu? Então, acredite, tem muitas pessoas que não pagam o IPTU. Aqui também, muito. E perde a casa pro Estado. Aqui também então, você tem condições de conseguir um valor super abaixo do valor de mercado, porque imagina, se a dívida, o lance mínimo do leilão é o valor da dívida. Então, sua casa, né? Vamos usar o exemplo da casa de 100 mil. Você deve lá $3.000 por ano de imposto. Você não pagou o primeiro ano, você não pagou o segundo, aí no terceiro ano vai pro leilão. Você está devendo $9.000. Então, no leilão, a tua casa vai ser leilada por $9.000. E você está recebendo notificação ali. Se você não pagar, você vai perder. Então, você tem chance de você fazer um refinanciamento, porque a tua casa está quitada. Né? A casa não pertence ao banco, a casa pertence a você. As pessoas não dão muita bola. Então, mas aí depende da estratégia da pessoa, depende do que ela quer fazer. Às vezes, a casa está tão ruim que ela fala, não vale a pena, eu vou deixar perder. E daí vai pro leilão por 10 mil. Vamos supor, essa casa, eu pego ela por 20, porque ela tá bem ruim. Aí só que essa casa eu vou gastar mais 40 mil nela, para arrumar ela. E ela vale 100. Então se eu paguei 20, ela gastar 40, ela vai sair um custo para mim por 60. Aí se eu vender por 100,
Eu ganho um lucro de 40 mil. Aí eu posso distribuir esse dinheiro. Então, se eu vendo por 20, eu posso dar 10 mil para um wholesaler. Aí ele vende essa casa aí pelos mesmos 40 mil a mais para outra pessoa, que ele tem que ter esse custo de 40 mil a mais, porque ele tem que pagar para arrumar. Vai sair o custo por 70. E isso vai até 20%, até 80 mil, né, no custo geral. Só que esse custo geral de 80 mil tem que estar já na mão do final, né, da pessoa que vai investir finalmente. Daí ele pega ali, que ele vai ficar ali com 2, 3, 4 meses da casa, aí ele vai ganhar os seus 20 mil. Então é um mecanismo onde todo mundo ganha. Lógico que tem as burocracias do leilão. Se você compra a casa, você tem que esperar um período, né, de 3 ou 4 meses, dependendo do estado. Tem estado que você tem que esperar 1 ano para passar a propriedade para o seu nome. Tem estado que você pode passar a propriedade para o seu nome hoje, mas você não pode vender ela daqui 6 meses. Então, cada estado tem uma regra e a gente, né, que trabalha com isso, tem que estudar as regras de cada estado. Porque mesmo dentro do mesmo estado, diferentes condados, né, que a gente chama, tem regras diferentes. Então, é um trabalho assim, muito minucioso. Não é tão conhecido por americanos, por dar muito trabalho. É engraçado isso, que quando tem leilões de tax deed, né, que a gente chama, às vezes tem até leilões de banco no mesmo dia, no mesmo prédio da prefeitura. E se você vai no prédio da prefeitura e entra num leilão de tax deed, vai lá ter 30 pessoas. Você entra no outro lado da porta, leilões de banco, tem lá 300. É isso aí, tá tomando um cafezinho brasileiro, tava com saudade do café brasileiro? Muito bom, gostei. Nós temos café brasileiro lá, né? Mas aqui em casa, aqui, no Amigo de Negócio, é melhor ainda. Rômulo, vamos continuar, eu vejo que tem muita coisa aqui, fique tranquilo, nós somos amigos, então vamos falar um pouco, né? Depois as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, quiserem investir no mercado americano, o Rômulo vai explicar um pouquinho como funciona e vai ser bem legal nesse sentido. Eu queria falar sobre 2 coisas especificamente, agora você falou de brasileiro. Uma é o brasileiro apaixonou-se por ver esse mercado imobiliário dos Estados Unidos e do Canadá através dos programas de televisão da Discovery, né? Irmãos à Obra, tem o Ame ou Deixe, etc e tal. Isso é um mercado que acontece bastante lá fora, as pessoas estão consumindo esse programa de televisão também porque estão se envolvendo mais com imóveis, ou é nós brasileiros que se apaixonamos porque a gente achou bonito, as casas ficam lindas? Não, isso aí é muito famoso lá, é muito popular. Sempre gostei do ADTV, né? Desses canais aí que passam, né? Que eu não acompanho aqui no Brasil, eu não sei o que traduzem para vocês, né? Mas é muita coisa, muita informação, revistas, porque eu construí minha casa em 2015. Então, na época da construção, a gente sempre estava muito relacionado com, né, com as tendências, o que fazer, o que não fazer na casa nova. Mas como eu trabalhei sempre com construção, então sempre assistia esses programas. E é super popular, os donos de casa lá, eles se atrevem a fazer as coisas dentro de casa mesmo, eles têm muitas ferramentas, eles fazem muitas coisas boas, muitas coisas boas, né? Mas né, fazendo que se aprende, sim. E daí quando você faz as coisas erradas, aí você chama um profissional. Isso aí Você acredita que as pessoas lá se lançam a isso, tanto a casa mesmo, normal, ou contratam pessoas, porque tem o famoso drywall que você trabalhava, ou porque realmente a pessoa é apaixonada em cuidar da sua casa? Porque aqui no Brasil é tijolo, é massa, e as pessoas, quando fazem aqui, é a baita de uma gambiarra, quando não tem um profissional. Né? Aqui é muito difícil. Lá é muito regrado, né? Principalmente no meu estado. Né? Eu não sei, eu posso falar de outros estados, mas no Massachusetts é muito chato. Se você for fazer uma reforma na sua casa ou construir uma garagem, você tem que ir na prefeitura tirar a licença. Senão, se na hora de você vender a sua casa e não está constando aquilo ali, tem que desmanchar. Parte elétrica, você tem que contratar um eletricista com licença na prefeitura. Se você tiver encanamento, também a mesma coisa. Tem que ter alarme de incêndio nas casas, em prédios. É bem burocrático isso. Então, tem pessoas que fazem coisas erradas? Tem, entendeu? Tem. Principalmente donos de casa que não querem gastar ou que sabem o que estão fazendo, né? Fala, não, eu só vou fazer aqui no basement, né? Principalmente no basement, né? Na parte de baixo da casa. Só vou fazer um cômodozinho aqui com a parede. Aí vai lá no Home Depot, compra um drywall, pega ali um fio, né? E emenda, porque é simples, né? Se você vê no YouTube, você aprende. Mas legalmente falando, você não pode fazer. Então,
mesmo se você fizer, eu já vi casos assim, as pessoas fazem e quando vai vender a casa não pode adicionar aquilo ali como área útil e como não tem como regularizar aquilo, aí tem que destruir a parede, né? Tirar o drywall para ficar pelo menos só na estrutura ali, para ver se a fiação está correta, se o encanamento está correto, porque aquilo ali gera muito problema no futuro, né? As casas são de madeira, então se tiver algum problema de curto-circuito, rapidinho a casa pega fogo. Então Entendi. Mas é uma paixão. Eu vejo que todo mundo é a paixão e a curiosidade, né? Se a pessoa quer fazer aquilo, hoje é fácil com a internet, né? Mas antigamente as pessoas queriam fazer aquilo e faziam. Às vezes não saía como um profissional, né? Mas eles faziam. Economizar dinheiro também, mas eu acho que é mais uma questão de querer fazer. Eu tive muito isso, de fazer com as minhas próprias mãos. Quando eu fui para lá, eu trabalhava com contabilidade aqui, né? Sim. Então eu nunca fiz nada com a minha mão. Então quando eu fui lá, que eu vi o poder que eu poderia fazer com a minha mão, né? E ferramentas, né? Que você tem ferramenta de tudo quanto é qualidade lá. Melhor, né? Então é muito simples, né? Você vê eles fazendo, é fácil, eu vou fazer. E não é tão simples assim, mas você faz. Sim. E aí, com a prática você vai fazendo assim, vai ficando melhor e vai descobrindo se você gosta ou não. Legal. Rômulo, agora falando da parte do brasileiro. O brasileiro está lá com uma graninha, ele sabe que a taxa Selic está em 12,75, deve aumentar agora nos próximos dias no Banco Central. Mas aí o mais rentável talvez seja 16, numa renda fixa 16, 16,5. Tá a fim de fazer um investimento um pouquinho mais ousado, bacana. Como funciona? Você trabalha com isso também? Sim, eu trabalho, né, atualmente, quer dizer, antes, né, de falar disso daí, mas o que eu faço? Eu vou e compro essas casas nesses leilões de tax deed, certo? Que é o que a gente estava falando isso. Antes, né? E aí, o lance mínimo seriam, né, 10%, 20%. Só que tem briga, né? Você não vai comprar aquilo ali sozinho. Tem várias pessoas ali disputando com você. Então você vai chegar a disputar a casa ali, vai pagar 30%, 40%, 50% do valor de mercado para você comprar. E para você ver também a qualidade que está a casa e o tanto que está estragado, né? O quanto que você vai gastar. Então você faz toda essa matemática antes mesmo de comprar a casa. Quando você compra a casa, você tem aí, né, um estado que eu trabalho, você tem aí 3 meses para você transferir o título para o seu nome, para você conseguir vender tranquilamente. Você pode até assinar um contrato de compra e venda, mas não vai concluir a venda nesses 3 meses, né, que é o famoso chamado closing day, que fecha tudo. Aí investiga o título da propriedade, se a propriedade tem dívida com o Estado, se tem prestação, né? No caso ali não tem prestação, mas se tem qualquer tipo de... exatamente, qualquer tipo de problema é nesse dia do fechamento. Então, depois daquele dia ali, você, né, a propriedade é sua, daí você passa para o comprador final e ele vai viver a vida dele feliz. Se ele está financiando atrás do banco, aquela transferência vai ser para o nome do banco e ele vai assumir, né, as parcelas, ou às vezes está comprando à vista a casa dele. Nesse cenário, nós oferecemos oportunidades para os investidores também. Legal. Temos 2 oportunidades ou até mais, né, dependendo do interesse da pessoa e dependendo do poder aquisitivo da pessoa, do poder de investimento. Porque também lá nos Estados Unidos, né, aqui a gente está 5 por 1, né, na nossa moeda. Então, para eu conseguir aqui $1 milhão de dólares, né, daria 5 milhões de reais. Mas é o valor, né, não se assustem, mas esses valores são comuns assim no meio imobiliário. A gente vê isso na televisão, os caras falam lá no Irmãos à Obra, deu 700 mil, vou comprar de 1 milhão, a gente daqui se assusta muito, meu Deus. Então, comprar casas de 300, 400, 500 mil é uma casa mais razoável, né? Mas isso é engraçado você falar isso, porque se você falar uma casa na Califórnia, ela pode simplesmente valer 5 milhões. E se você for em um outro estado, ela pode valer 1 milhão, ou até 500 mil. Depende do estado, depende da cidade, depende do bairro. Entendi. Então isso pode variar muito. E às vezes no mesmo estado, numa área mais pobre ou mais rica, a mesma casa pode ter uma diferença de 2, 3 vezes o valor da casa. Mas daí, para angariar esse valor, né, de 1 milhão, por que eu estou jogando 1 milhão? Porque se for menos que isso, talvez não valha nem a pena. Porque eu ofereço esses planos de investidores, mas se você quiser fazer isso comigo, eu recomendo, né, você abrir uma empresa nos Estados Unidos. Então, somente para abrir a empresa, você vai ter um custo
adicional, né, inicial para você abrir a empresa. Por quê? Porque você tem que se prevenir, né? Sem dúvida, se precaver. Um valor desse tamanho. Né? E até mesmo se for apenas $100 mil, entendeu? Sim. Então vale a pena você gastar aí 5% do seu capital para estruturar a sua empresa. E vai ser benéfico para você, porque você vai ter uma empresa nos Estados Unidos, você vai estar declarando imposto nos Estados Unidos, você vai estar ganhando dinheiro, né, através dessa empresa, e você tem aí um vínculo no mercado americano, né? Se alguma coisa acontecer, você tem uma renda lá fora. Não. Então, o que a gente recomenda, né? A pessoa abrir a empresa, aí vai fazer parceria com a nossa empresa, né? Eu também tenho uma empresa particular e tenho uma empresa com outros sócios. Aí depende da estrutura que você quer fazer. Certo. E daí eu dou um retorno fixo, né? Se esse dinheiro for emprestado pra gente, tudo com contrato certinho. E isso é engraçado porque aqui no Brasil acho que não pode fazer isso, né? Não. Emprestar dinheiro assim, né? Não. Lá nos Estados Unidos você tem contrato, né? Você pode fazer isso. É chamado os hard money lenders, né? Que ele empresta dinheiro. Aqui, a verdade, até tem, mas ou chama-se agiota ou você faz de gaveta. Então, os agiotas legalizados lá nos Estados Unidos existem, né? Que legal, que legal. Então, você pode ter empresa também, né? Ou assim, pessoas físicas também. E daí você emprestaria esse dinheiro com a juros fixos anuais, né? Legal. Ou anualmente, ou em 2 anos, ou em 3 anos, dependendo do seu plano. Então, se a gente oferecer a 20% para você por ano, que nem você estava citando aí, né? Tem 15%, 16% em renda fixa aqui, então você já vai ganhar mais. Sim. Então, se você investir $100 mil, em um ano você vai retirar $120 mil. Então, é um valor legal. Claro. Então, tem incentivos assim... daí, né, de 2, 3 anos, tem incentivos assim pra gente angariar mais dinheiro. E tem uma outra área que você pode até investir mais, mas daí você vai ser o nosso parceiro de investimento. Então, a gente vai utilizar o seu dinheiro, não vai ser emprestado para nós. A gente vai utilizar o seu dinheiro para a gente investir o seu dinheiro e dividir 50% do lucro. Legal. Então, é chamativo porque, né, você vai ganhar você tem o poder de ganhar mais dinheiro, só que, por outro lado, você tem um risco também 100% seu, entendeu? Entendi. Numa maneira você ganha, garantido, mas é um retorno menor. Outra maneira você ganha mais, só que você tem um risco um pouco maior. Então, e lógico, esses números podem variar, né, dependendo da pessoa, do estado ou de quem você propõe. E falando especificamente no seu estado, a questão de segurança, se a pessoa está a fim de fazer esses investimentos com vocês, você acredita que é um mercado que, fazendo certinho, dá certo? Como que é? Excelente. O retorno financeiro é bom. Excelente, o retorno financeiro é bom. Eu moro em Massachusetts, mas eu tenho negócios em outros estados. Eu já fiz negócio em Massachusetts também, mas em outros estados é mais simples de encontrar esses negócios. Porque isso são negócios que você encontra. Entendeu? Tem a lista de leilão, né? Como tem leilão aqui. E tem leilão toda hora, tá tendo leilão agora. Se você olhar online, tem leilão. Então você faz a pesquisa prévia daquelas propriedades. Você vê qual que são os problemas daquela propriedade e vê se os problemas são menores do que financeiramente, entendeu? Porque tudo vale a pena, desde que você analise antes. Então, lógico que 85% de uma lista de leilão é ruim. Mas se você analisar ela vai ser boa. Peneira. E tem coisas também no leilão, você tem que pesquisar muito, senão você compra também muito caro. Então você não consegue atingir aquele lucro que você quer. Entendi. Entendeu? Lógico, você vai garantir pelo menos os 20%, 30% ali, né, para você, a sua sobrevivência. Mas o nosso objetivo é sempre dobrar o dinheiro. Entendi. Ou pelo menos pegar 70% do seu investimento. Então, se você está aí, está afim, tem uma grana legal, está afim de investir, correr um pouquinho mais de risco, mas ganhar uma rentabilidade um pouco maior, o Rômulo vai estar aqui embaixo nas descrições, o contato dele, tenho certeza que você vai fazer bons negócios, porque eu conheço ele de muitos anos, é um cara sensacional. Rômulo, eu queria saber se você tem alguma coisa para dizer aos nossos amigos de negócio sobre o real estate ainda que faltou aqui, que a gente esqueceu, não sei se faltou alguma coisa. Eu recebo bastante perguntas assim, né, de amigos e conhecidos, de família também, né, sobre a diferença, né, do real estate do Brasil e lá dos Estados Unidos. É diferente porque é a nossa cultura, né? A nossa cultura, a gente acha que é engraçado. Aqui tem a cultura do aluguel, tem a cultura do financiamento. Como que chama a pessoa que garante o aluguel? O fiador, entendeu?
Lá é tudo tratado com dinheiro, né? Você não tem fiador, você só dá Contratão, lá mas é legal 2, que tem 3 contrato, meses, né, de aluguel. O aluguel é R$1.000, então eu te dou R$3.000 e fica de calção, né? Se caso acontecer alguma coisa. E se realmente destruir o apartamento, você tem a justiça ali, né? O seguro e tudo mais. Também tem seguro de imóveis lá para arrendatários. Legal, né? legal. Então a pessoa pode fazer esse seguro também para garantir, porque se um prédio pega fogo, tem lá 4 apartamentos igual eu tinha, e pega fogo, o seguro me paga o prédio para mim, não paga os móveis da pessoa. Entendi. Então se a pessoa tiver o seguro do apartamento dele, o seguro vai pagar. Então não tem tanto a figura da corretora lá, né? Tem, a corretora vai identificar e classificar o inquilino para você. Só. Ela não garante, ela não faz mais nada. Ela não faz mais nada. Pode ser alguns serviços assim mais específicos, né? Mas não é comum também. Não é comum. Não é comum. Eles procuram para você, né? Eles fazem um anúncio para você, aí eles cobram a taxa deles, né? O primeiro mês, ou o último mês, ou o depósito, para a pessoa fazer isso. Eu nunca precisei, né? Sempre consegui encontrar os meus inquilinos, mas imagina uma pessoa se tiver um prédio aí porque tem muitas pessoas assim que tem prédios de 100 apartamentos, né? Não são empresas, lógico, claro. Mas aí eles precisam ter toda uma estrutura por trás para encontrar essas pessoas. Show de bola. Mas é contar com a sorte também, né? Porque você não sabe quem que está entrando na tua casa, tem que cuidar da sua casa. Né? E aqui também. Aí, questão de aluguel também, né? Aqui... Tem bastante gente que aluga casa lá? Sim. Por causa que o benefício do imposto de renda é bem vantajoso também. Mas ele tem vantagem para os dois lados. Né? Tanto para o aluguel que você pode descontar, tanto como no financiamento, né? Os juros que você paga de financiamento também. Então, só que essas regras mudam muito, não ano a ano, mas talvez de governo para governo, né? Então, tem governos que é mais vantajoso você ter a casa, tem governos que são mais vantajoso você não ter a casa. Você tem um standard deduction, né, do imposto de renda. O imposto de renda, eu nunca fiz imposto de renda aqui, né, no Brasil, quando eu saí daqui. Contador que nunca fez. Eu nunca atingi o teto, o mínimo ali para fazer. Mas depois, quando eu comecei a fazer meu primeiro imposto de renda, foi lá. E aí eu comecei a entender, né, como que era o imposto de renda. Então era muito, muito bacana. Legal. Rômulo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos de negócios do Brasil agora, que tem vontade de fazer, se você contar, se vale a pena mesmo fazer negócio nos Estados Unidos. Sim, vale a pena fazer negócio nos Estados Unidos. A única coisa que eu falo é examinar, né, o que você está fazendo, com quem você está fazendo esse negócio, né, que nem você está me apresentando aqui. Então, verificar se realmente a pessoa é adequada, se ela tem capacidade para gerenciar, né, o que ele está falando, para provar isso, né? Então, e hoje facilmente você consegue identificar isso, né? Você coloca uma busca no Google, você consegue fazer isso. Porque tem muitas pessoas que podem enganar as pessoas na internet, principalmente na internet. Então, um website bonito, né, um videozinho no YouTube bonito, pode enganar muitas pessoas. Então, fiquem espertos com isso, sempre façam o dever de casa, né, e investigar quem que está por trás desse videozinho bonito no YouTube. Então, se você quer fazer negócio, eu posso colocar a mão no fogo. Tem um cara genial que é o Rômulo, vai fazer negócio de real estate, e eu tenho certeza que outras coisas também, porque um amigo de negócio que eu tenho certeza que vai fazer aí muita coisa legal com você aí que está em casa querendo fazer negócio nos Estados Unidos. Rômulo, eu também queria que você desse uma mensagem legal para o pessoal lá dos Estados Unidos. Ele até pediu para eu falar inglês, para pedir essa chamada, mas eu tô com vergonha. Prefiro que você fale para os teus amigos de negócios americanos lá sobre a sua estadia aqui. Pode falar à vontade em inglês. Ok. Hi guys, well, today I'm recording a podcast over here with my friend Marlon, and he's the best guy over here. We already work together, we went to school together, and he's my best friend here in Curitiba. So it was a pleasant to see him today and to know his studio, to meet his studio. And he just got married last month. He has a new challenge in his life, and I wish he's all the best. And again, if you guys like this content, please subscribe to him, and you guys gonna learn Portuguese. And you're gonna make some you're gonna learn some Brazilian strategies
on the market over here. It's very interesting too. Legal, legal. Rômulo é um amigo de negócio, um amigo particular meu. E eu já venho falando para ele que há alguns anos aí, daqui uns 3 ou 4 anos, estarei lá para visitar ele, para fazer minha maratona de Boston, que é meu sonho. Ele já falou que vai me acompanhar lá, vai fazer os 42 comigo. Eu vou te levar lá, né? Ele vai me levar lá, mas olha, só de estar aqui comigo, Rômulo, agradeço imensamente. Você é um cara genial, a gente nunca perdeu contato nesses milhões de anos aí que a gente já passou distante, nem precisa contar tantos assim, mas a gente era adolescente quando a gente começou a amizade. Exatamente. Você é mais do que amigo, é amigo de negócio, então é uma alegria enorme você desprender o seu tempo, que você veio aqui pro Brasil, pra gente bater um papo aqui no Amigo Cast. E você ainda que não se inscreveu nesse canal, se inscreve aqui, coloca o seu curtir também nesse vídeo, compartilha com seus amigos, principalmente aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais do mundo americano e dos negócios, e em especial o mundo imobiliário. Rômulo vai estar à disposição, como eu falei para vocês, embaixo vai ter os canais de contatos dele, para que você possa fazer negócios com ele, um negócio especificamente do real estate aí americano. Rômulo, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Manda um beijão para sua família americana, sua família brasileira, que eu tenho certeza que Mãe, você pai, tô no Amigo Cast. Tenho certeza que eles vão curtir bastante, nossos amigos também que estudaram com a gente. Tenho certeza que a gente vai ter muitas outras oportunidades, mas fica aqui o meu agradecimento dos amigos de negócio brasileiro por você ter compartilhado. E a próxima vez você vai fazer lá. A próxima vez nós vamos fazer lá em Massachusetts. Lá em Boston. Em inglês, né? Em inglês. Até lá você já tá falando inglês. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.